Olá, olá! Aqui é Fernando Vidia em mais um programa aqui na Vibe Mundial, na Madrugada Astral. A gente vai falar hoje de um tema muito importante, um tema muito bom aqui no nosso Entre o Céu e a Terra. Vamos falar sobre intuição, como ouvir a intuição, como é que ela se processa, o que é intuição, o que é mediunidade. A gente vai entender um pouquinho sobre esses detalhes, né, de algo tão sutil, tão diferente muitas das vezes para a gente no dia a dia, que está aí habituado a fazer tanta coisa voltada à nossa realidade aqui na matéria. Mas se a gente parar para pensar que a gente está aqui na Terra, mas nós somos esse ser espiritual, ou seja, nós vivemos a experiência aqui no mundo físico, mas é o plano espiritual que nos dá suporte para a gente viver uma boa vida aqui. Então, como fortalecer essa ponte que nos conecta com a nossa divindade, a nossa essência e aquilo que se passa nesse processo intuitivo? Vamos falar então sobre isso e, é claro, a gente vai começar com uma historinha. E a partir dessa historinha a gente vai poder refletir um pouquinho mais sobre a nossa intuição e como utilizá-la e direcioná-la até para nos ajudar no nosso dia a dia. Então vem comigo que a gente vai embarcar nessa história. Imagina só, uma pessoa comum, assim como eu e assim como você, tomando dezenas de decisões todos os dias. Algumas decisões são simples, outras um pouco mais complexas, com um grau de importância e responsabilidade maior. E a maioria das decisões é feita no automático. A gente mal presta atenção. E em certos momentos, alguma coisa diferente acontece que a gente mal entende, que a gente mal percebe. Uma sensação estranha. Aquela ideia que vem do nada, uma ideia que flui até sem esforço, que chega para nós. Um insight. Não é um pensamento lógico, não vem com uma explicação do porquê que é isso, porquê que é esse caminho, aquele outro, ela só vem. Às vezes, essa pessoa aqui da nossa história ignora isso. Outras vezes até reflete, pensa a respeito, decide dar ouvidos a esse pensamento que vem de uma maneira tão espontânea. E de repente, quando ela segue essa direção, quando ela segue essa intuição, ela percebe que aquilo fez sentido de alguma forma, mesmo sem saber explicar o porquê. Essa é a intuição. Não é uma coisa mística, não é uma coisa distante, é sim um mecanismo inteligente e silencioso que nos ajuda a organizar as nossas percepções, as nossas experiências, a nossa sensibilidade. A intuição não grita, ela não vai forçar você, ela não vai te obrigar a nada. Ela vem calma, tranquila, ela sugere. Muitas vezes respondendo alguma coisa que a gente perguntou, colocou numa intenção de querer saber, em algum momento, uma resposta que a gente estava esperando até mesmo. Essa intuição, ela vai auxiliar muitas das vezes e aparecer em determinados instantes em que a gente precisar escolher, seguir um caminho, tomar uma decisão. Pode surgir através de uma conversa, no momento em que a gente precisa decidir o sim ou o não. Agora, o nosso problema no dia a dia não é a falta ou suposta falta de uma intuição para poder seguir um caminho, tomar uma decisão. E sim o excesso de ruído da nossa mente, que está por vezes distraída, isso sim que impede a gente de perceber e escutar essa voz silenciosa que fala nos nossos pensamentos. Mas a partir do momento que a gente treina a nossa mente e percebe ou entende aquela voz sutil como uma bússola que guia o nosso caminho, quando a gente aprende a fazer silêncio por dentro para perceber esse direcionamento, aí sim a gente aprende a usar a intuição, de fato, no nosso dia a dia. Mesmo vivendo no barulho do mundo, porque a gente vai entender
que apesar do barulho do mundo, a gente pode escolher se recolher para então criar aquele momento tranquilo, de paz, para a gente poder deixar nossa mente em estado de receptividade, para perceber aquilo que a nossa divindade tem a nos dizer. Olha só que importante e interessante o mecanismo que a intuição precisa para poder se fazer notar, para então a gente poder utilizá-la de forma consciente. Todo mundo tem em si intuição, todo mundo tem em si esse mecanismo que conecta a nossa personalidade com a nossa divina essência, o nosso eu superior. E tudo se dá através da mente. Nós temos a mente concreta, nós temos a mente abstrata, e tudo é mente. Mas são graduações diferentes do nosso chamado corpo mental. A nossa mente concreta vai refletir, vai discernir, vai ter um pensamento lógico. Podemos chamar também de mental inferior, não porque é melhor ou pior, mas porque ela vibra um pouco mais densa nessa frequência energética, nessa graduação energética do nosso ser. Enquanto a mente abstrata, podemos chamar de mental superior, um pouco mais sutil, nessa graduação e frequência energética. Podemos chamá-la de mente criativa, mente intuitiva. Ela é a ponte, a comunicação da nossa mente concreta com os estados mais elevados da nossa consciência espiritual. Nosso corpo búdico, nosso corpo átmico, que são corpos sutis, corpos vibracionais que estão em dimensões elevadíssimas e que vibram em si muito conhecimento. E é dali, desses corpos sutis, que esse conhecimento então ancora para nós e traz esse processo intuitivo. Mas Fernando, alguém pode perguntar, e quando o guia espiritual, o mentor, um ser de luz se aproxima e passa para mim uma informação e eu percebo, isso não é intuição? Bom, para a gente poder interpretar adequadamente e usar adequadamente as terminologias, a gente poderia chamar de inspiração. Eles estão se comunicando e nos inspirando. A intuição, ela vem muito mais de dentro de nós. Nosso eu superior trazendo para nós informações que já vibram ali, nas nossas memórias espirituais, essa memória acumulada ao longo das encarnações todas, sabedoria adquirida ao longo de várias e várias vidas e períodos que a gente também pode chamar de entre-vidas, que é entre uma encarnação e outra. Mas que a gente por vezes não tem acesso consciente, porque depois que a gente encarna aqui nesse mundo, a gente vai ter um corpo novo, uma alma novinha em folha, nosso cérebro é novo, e não teve aquelas experiências, aquelas vivências do passado. Mas tudo aquilo que a gente viveu permanece registrado no nosso ser, na nossa memória espiritual. E isso é maravilhoso. A gente só tem que entender como alcançar essas informações, ou ao menos estar aberto e receptivo a recebê-las. E a gente já teve a oportunidade de falar aqui, nos nossos programas, sobre a importância de apaziguar a mente para ouvir, para perceber essa voz silenciosa que vai falar conosco nos nossos pensamentos. Se o nosso pensamento estiver todo bagunçado, a nossa mente tumultuada, a gente não vai conseguir perceber essa inspiração, essa intuição. E Fernando, e a mediunidade? O que seria isso exatamente? A mediunidade nada mais é do que a pessoa que está ali como médium ser um canal de comunicação com o espiritual, com o astral. Então o médium é um mediador. Por vezes ele vai ser o canal, a comunicação mesmo, dando voz àquele ser comunicante. E através do médium, esse ser comunicante, então, se faz entender, se faz ouvir. O médium pode psicografar, pode vocalizar. Então o médium pode expressar aquela comunicação de várias formas. O médium também ele é um sensitivo,
que é esse que capta as vibrações ao redor, sente, pressente e também intui. Então são terminologias que a gente pode utilizar, mas a gente não precisa se prender a elas tão somente. Saber, isso é uma intuição, uma inspiração, é isso, aquilo, não. Você pode utilizar aquilo que funcionar melhor para você, porque eu garanto uma coisa, qualquer pessoa vai entender se você disser, tive uma intuição, mas de repente foi o seu guia espiritual que te inspirou. Dentro do meu processo mediúnico, pude perceber coisas, de repente foi também uma intuição ou uma inspiração que chegaram para você. Então não importa. O importa é que a outra pessoa entenda o que você está querendo dizer. Eu costumo falar de mediunidade, de sensitividade, tem ainda a paranormalidade, que é a nossa capacidade inerente de utilizar a nossa condição mental e psíquica, de entrar em sintonia com alguma coisa e fazer uma leitura energética daquilo, captar. Então, como eu digo, nós somos uma antena. Como uma antena energética, que consegue captar sinais, informações, decodificar aquilo tudo e interpretar. E da mesma forma, essa antena não só vai captar informações, como ela também pode ser uma antena emissora de informações e energia. Então, o paranormal, ele tem essa condição de captar, de intuir, de perceber, de se conectar, decodificar informações, fazer uma leitura energética, captar pensamento, captar sentimento. Da mesma forma, consegue emanar energia dentro daquilo que ele desejar, conforme o conhecimento e a técnica que possui. Nem todo mundo vai ter técnica. Às vezes tem o dom, mas não sabe como trabalhar isso. Mas vamos voltar para a intuição? A intuição, ela é uma bússola. A partir do momento que a gente sabe que ela existe e entende que a gente pode apaziguar nossa mente para podermos estar no estágio mais receptivo para receber informações e respostas de algo que a gente está precisando, o processo ele é simples. Basta colocar uma intenção para obter uma resposta mais clara do que a gente está precisando, do que a gente gostaria de receber como informação, como orientação, como uma resposta, um direcionamento, um aconselhamento. Eu procuro fazer isso com muita frequência, especialmente nos meus atendimentos, dentro da área holística. Eu estou lá interagindo com as pessoas, falando em relação ao tratamento que realizamos. Fizemos ali um processo de limpeza energética, um tratamento espiritual, abrangemos as áreas da vida. E chega uma hora que eu preciso orientar a pessoa em algo que ela está precisando para aquele momento, dentro de uma dificuldade que ela está passando, um problema da vida dela. E a pergunta que eu faço internamente, utilizando os meus pensamentos, e eu mando direto para o meu eu superior, é assim: qual é a mensagem que essa pessoa está precisando receber neste instante que vai ajudá-la a lidar com essa situação, com esse problema, com esse dilema? E acreditem, as informações começam a chegar. Porque eu sei que ao longo de toda a minha jornada evolutiva, eu passei nas minhas encarnações por várias experiências que foram agregando para mim conhecimentos, passei por vários aprendizados e a gente vai ganhando sabedoria aos poucos. A sabedoria está lá no nosso eu divino. Enquanto nessa encarnação a gente vai aprendendo mais coisas e contribuindo ainda mais para colocar conhecimento lá no nosso eu superior. Tudo aquilo que a gente vivencia, o nosso eu divino vai colhendo como informação. E chega uma hora que a gente vai precisar usar conhecimento, informação de algo que a gente já viveu, de algo que a gente já experienciou numa vida passada, de algo que a gente já aprendeu e pode servir para a vida atual. Não só para nós, mas para uma outra pessoa que de repente a gente está ali conversando ou precisando ajudar. A informação começa a chegar. E às vezes vem através de historinha, porque é uma maneira lúdica de fazer com que a gente se identifique com a história e entenda que a gente também pode ser o personagem daquela história algumas vezes. E como personagem da história, às vezes vai passar por desafios diversos, dilemas diversos, vai precisar tomar decisões, vai precisar superar obstáculos, mas vai crescer a cada vez que fizer isso. E aí que a gente amadurece, é aí que a gente aprende. Intuição
não é o pensamento. Pensamento é pensamento. A mente racional vai pensar. A intuição é a informação que parece que chega num bloco de informações com a resposta quase que pronta. Tá lá. A gente vai decodificar. E o pensamento vai colocar em palavras. E vai ajudar a gente a planejar para então a gente poder colocar em prática. Mas é necessário silenciar a mente. Mas a partir do momento que a gente aprende a silenciar e a ouvir, e treina, pratica bastante isso, até mesmo no barulho, como eu já disse em algum momento, a gente vai estar conseguindo receber a informação e sintonizar com o canal correto para decodificá-la e poder colocar em prática. Então o desafio é esse, colocar a intuição em prática no cotidiano. E não só nas situações que a gente acha que são espirituais, então ali é o local para intuir. Não. A vida é o momento certo para intuir. Porque a vida pede que você coloque em prática a sabedoria que você adquiriu ao longo das encarnações. Talvez você não se lembre de tudo que você fez. Talvez as ideias venham e você não saiba por que elas vieram, mas você sente no seu ser, é esse o caminho. Eu não sei como sei. Eu não sei por que sei, mas tá aqui. Eu só sei que isso pode ser muito bom, pode dar muito certo. Essa é a intuição. E aos poucos a gente vai adquirindo a confiança dessas percepções para poder colocar em prática no dia a dia. Quando eu comecei o meu processo de desenvolvimento mediúnico, pela primeira vez, eu ouvi meu mentor falar comigo. E ele me deu um recado, ele me deu um conselho, uma frase muito simples, que ficou reverberando na minha cabeça durante uma semana inteira. E eu falava com ele assim, olha, você conversou comigo aquela vez, conversa de novo. E a voz não falava comigo. Mas eu me lembro muito bem do que ela disse. Ela falou assim, confie na sua intuição. Isso para mim me marcou. Eu fui inspirado naquele momento a confiar naquela voz que deve vir de dentro de mim mesmo. Porque o plano espiritual vai estar ali, como um guia para a nossa jornada. Mas por vezes, também como eu já tive a oportunidade de falar, ele vai ficar um pouquinho distante, nosso guia vai ficar um pouco distante, nosso mentor, observando se a gente já aprendeu. É igual o adulto quando está ensinando a criança. E está observando ela aprender a dar os primeiros passos. Se ele ir lá e ficar segurando ela a todo instante, ela não vai aprender a caminhar. Não vai desenvolver o seu próprio jeito, a sua sabedoria. O adulto é sábio quando ele orienta, mas permite que a criança ela também aprenda com as experiências. É claro, ele não vai deixar a criança brincar com algo ou fazer algo que possa prejudicá-la. Mas ele não vai impedir a criança de aprender a andar e saber que tropeçar e cair faz parte. Ele vai acolher. Se a criança chorar, vai abraçar. Vai falar, tudo passa, tá tudo bem, foi só uma queda. Caiu, levantou. Adulto também cai. E às vezes cai, não no sentido literal. Às vezes a queda é de outras formas. Em relação às decisões que toma na vida. E cair faz parte. E o que o plano espiritual vai fazer é que nem o adulto junto com a criança. Vai lá abraçar. Vai lá acolher. E também vai falar, tudo passa. Aprenda a ouvir a voz da tua intuição. Aprenda a ouvir quando aquela intuição fala assim, não vai por esse caminho. Fique em casa. Ou pode confiar nessa pessoa. Tem vezes que até mesmo a sua sensibilidade às energias vão permitir que você capte uma informação do ambiente. E você possa sentir se aquele é um bom ambiente ou não. Se as pessoas ao redor têm boas intenções ou não. Mas a gente precisa praticar. A gente precisa treinar. E isso somente é possível quando a gente está disposto. Quando a gente fala assim, tá bom, eu vou aliar essa condição
mediúnica, sensitiva, paranormal que me é inerente e começar a treinar minha sensibilidade. Eu vou começar a utilizar a intuição como minha bússola, para me ajudar a entender se eu estou indo na direção certa. Vou pedir auxílio espiritual também, me ajuda aí, me inspirem. Mas ao mesmo tempo, me permitam caminhar, porque eu sei que se eu tropeçar, daqui a pouco eu levanto, porque faz parte da vida. E agora vem aquelas perguntinhas para você refletir. Você é consciente dos momentos em que a intuição fala com você, se manifesta na sua vida, trazendo informações importantes em momentos relevantes da sua jornada? Será que você costuma confiar na sua intuição, nos sinais que o seu corpo te dá, que o universo te dá, e até mesmo nos sinais que vêm através de pessoas que chegam e falam com você, e elas também podem estar sendo inspiradas ou intuídas? Será que você está atento para perceber momentos como esse? Quantas vezes você já recebeu uma intuição, sabia que era uma intuição e decidiu ignorar? Assim como eu já fiz. Como saber quando é intuição e quando não é? Talvez essa seja a pergunta de $1 milhão, porque pode ser que a gente não tenha ainda desenvolvido essa percepção, sensibilidade. E mesmo a pessoa que já tenha sensibilidade para poder distinguir e perceber várias coisas, vários acontecimentos, vários movimentos no sutil, ainda assim tem alguma dificuldade em alguns momentos, porque nós somos seres humanos, seres imperfeitos, a gente está aqui aprendendo. E vai ter momentos também que qualquer pessoa, qualquer ser humano, vai ter seus problemas, seus dias difíceis, seus dias ruins. A mente vai estar atribulada, o emocional pode estar bagunçado. A gente nunca sabe exatamente o que a outra pessoa com quem a gente está interagindo, convivendo, realmente está passando. Porque às vezes a pessoa pode estar sorrindo por fora, mas pode estar chorando por dentro. E sermos sensíveis a quaisquer possibilidades do que pode estar acontecendo ao nosso redor é a gente ser empático, é a gente ter compaixão e sensibilidade também. E o seu dia a dia, sua rotina, oferecem para você as condições de silêncio ideais para você praticar esse processo intuitivo? Você se permite momentos para estar em silêncio e para intuir, praticar essa intuição? Ou a vida está te consumindo e você está deixando que isso aconteça? Lembre-se, a meditação, ela é a chave para a gente aprender a apaziguar a mente, para poder ouvir essa voz silenciosa da intuição. Meditação é a chave. E aí, o quanto você tem dedicado tempo? Seja uns 10 minutinhos, se você conseguir, de meditação ao longo da semana. Praticar é a melhor forma da gente desenvolver alguma coisa. Quer desenvolver sua intuição? Bora praticar. E é isso! A gente está finalizando mais um programa Entre o Céu e a Terra. Essa espiritualidade maravilhosa. Reflexões incríveis aí para a gente poder viver a nossa vida com consciência. Convido vocês a acompanharem mais sobre o meu trabalho nas redes sociais, @FernandoVidia. Confere lá também o meu site, veja mais sobre o meu trabalho, fernandovidia.com.br. Vai ser um prazer poder trocar mais ideias com vocês através das redes. É só mandar mensagem e saber também o que vocês estão achando aqui do programa. E nós vamos ficando por aqui. Sou Fernando Vidia e desejo para vocês um super beijo, um grande abraço, uma excelente vida para todos nós.